Olá, alunos, boa tarde. Então, na nossa aula de história hoje, a gente vai estudar a participação dos negros na construção do Brasil. Então, a gente vai conhecer um pouco da cultura afro-brasileira. Na aula passada, a gente viu como que se dava a questão da escravidão, como foi a revolta que eles fizeram, que o Zumbi dos Palmares promoveu no final, né, para ir contra todo esse sistema, como ele foi dominado, como ele foi morto. Né? E é importante a gente ver hoje quais são as coisas da cultura afro que fica na nossa realidade. A gente tem o costume de negar tudo que vem dessa cultura, né? Ou demonizar, ou falar que não é uma coisa correta, ver como coisas que não são certas. E a gente sabe que isso é errado, porque tem muitas coisas que são boas, que ficaram na nossa cultura, que a gente come, que a gente ouve, muitas manifestações culturais que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, algumas das contribuições vão começar lá pela linguagem, ou seja, na maneira que a gente fala. Porque a influência africana no português do Brasil, que em alguns casos chegou também à Europa, veio do Yorubá, falado pelos negros que vinham da Nigéria, e notada principalmente no vocabulário relacionado à culinária e à religião, e também no quimbundo angolano, em palavras como caçula, cafuné, moleque, machice, samba, ou seja, são todas palavras, né, de vários idiomas e dialetos africanos que se adentraram à nossa. Vamos ter na culinária. Quer ver um exemplo na culinária? O acarajé, mungunza, quibebe, farofa, vatapá, ou seja, são pratos originalmente usados como comidas de santo, ou seja, comidas que eram oferecidas às divindades religiosas cultuadas pelos negros, nas nas religiões africanas e também nas religiões afro-brasileiras pós-escravidão no Brasil. Então temos algumas imagens aqui ó, do cuscuz, é como se fosse uma farofa de milho, de fubá, que é feito essa mistura. A feijoada que todo mundo sabe, todo mundo come, né? Não todo mundo, mas a grande maioria gosta. E também a farofa, que também muita gente come com carne, com churrasco, na comida em geral. Alguns hábitos alimentares dos brasileiros, por exemplo, como o angu, o cuscuz, a pamonha, a feijoada, são nascidas na senzala e eram feitas a partir de sobras de carne das refeições que alimentavam os senhores. O uso do azeite de dendê, leite de coco, temperos e pimentas, panela de barro e das colheres de pau. São todos aspectos culturais da culinária africana que ficou na nossa cultura. Então nós podemos dizer que a pamonha, a feijoada, o cuscuz são comidas nascidas aqui no Brasil, nas senzalas. Então traz toda essa cultura. Então quando a gente vai comer algum prato desses, a gente está comendo algo que traz toda uma cultura, toda uma história, uma memória por trás. Por isso que eu falo para vocês que a história no dia a dia, ela é muito viva, porque tudo em nossa volta está misturado dessas lembranças de nossos antepassados. Vamos ter também as religiões, né? Então, algumas religiões afro-brasileiras cresceram aqui. Algumas vieram da África e aqui ficaram. Inclusive, como a gente vai ver mais para frente, algumas foram misturadas com os santos católicos. A religião integra o folclore do país como bem material. Os escravos vindos à África trazem consigo o candomblé. Proibidos de praticar sua religião, os africanos associaram a cada orixá um ou mais santos católicos, conforme cada religião do Brasil, para exercerem sua religião sem serem perseguidos. Dos orixás de origem africana, se tornaram mais populares os seguintes: Oxalá, Xangô, Iaçã, Oxum, Ogum, Oxóssi, Omolo, Iemanjá, Ibejes e Exu. Um exemplo, por exemplo, é Iemanjá. Iemanjá, ela vai ser a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, aqui temos uma imagem de um rito de uma religião afro-brasileira. E vamos ter também influência
né, da cultura afro-brasileira em outras coisas. Um exemplo é o folclore. O folclore ele é entendido como um conjunto de manifestações espirituais, materiais e culturais de origem popular, transmitidos via oral ou pela prática de geração em geração. Compreende, assim, as tradições, festas, danças, canções, lendas, superstições, comidas típicas, vestimentas, artesanatos, e todas essas questões cultivadas, especialmente pelas camadas mais populares, que são as que mais passam por isso. A escravidão foi responsável pela contribuição africana para o folclore, principalmente porque os negros eram trazidos de diversas áreas do velho continente. Então toda essa mistura vai montar o nosso rico folclore brasileiro. Temos algumas danças, por exemplo, como o frevo, que a gente vê, né, o pessoal com guarda-chuvinha e tal. É uma dança que teve origem da capoeira, cujos movimentos foram estilizados para evitar a repressão policial. O nome vem da ideia de fervura, pronúncia incorreta como frevura. É uma dança coletiva executada com uma sombrinha que serve para manter o equilíbrio e embelezar a coreografia. Atualmente é o símbolo do carnaval pernambucano. Então chega no carnaval, geralmente quando tem carnaval, né, porque esse ano não teve, é muito comum a gente ver reportagens com eles dançando com essa sombrinha, com passos que lembram muito a capoeira. Vamos ter o maracatu, que é um desfile carnavalesco. Ela é, ela lembra muito as cerimônias da coroação dos reis africanos, que muitos reis vieram para cá como escravos. A tradição teve início pela necessidade dos chefes tribais, vindos de Congo e Angola, de expor a sua força e seu poder, mesmo com a escravidão. Atualmente faz parte do Carnaval de Pernambuco também. Então, como eles vieram para cá, mesmo os escravos, entre os negros eles tinham que manter o seu poder. Então eles fizeram o maracatu como uma forma de mostrar o seu poder africano, a sua ancestralidade real aqui em nossas terras. Temos a capoeira que eu já falei muito para vocês dela, né? É um dos exemplos que eu mais uso, porque para mim é um dos exemplos mais bonitos que tem da cultura afro-brasileira. Ela inicialmente não era uma luta, mas era uma dança religiosa. Mas no século XVI, para resistir às expedições que pretendiam exterminar Palmares, os escravos foragidos aplicavam os movimentos da capoeira como recurso de ataque e defesa. Então era uma dança, né? E os senhores escravos viam aquilo, não viam aquilo como perigoso. Só que eles estavam treinando. E a capoeira ela foi proibida no Brasil durante muito tempo, né? E no ano de 2008, a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural brasileiro e registrado como bem cultural da natureza imaterial, ou seja, como uma cultura imaterial, uma cultura que você não toca, você só ouve. E também temos aqui alguns instrumentos que a gente usa no samba, usa em rodas de capoeira, usa no pagode, no carnaval. Um deles é o afoxé. O afoxé, ele é como se fosse uma cabaça, ou seja, que é coberta por uma redinha de malhas. E essas redinhas são colocadas conchinhas que ela fica, conforme você mexe, ela toca. Temos o atabaque, que é um tambor. Temos o agogô, né, que são como se fossem três sininhos que a pessoa fica tocando. Parece muito o triângulo que é usado no forró. E temos o berimbau, que é o instrumento muito utilizado na capoeira em rodas de religiões de matrizes africanas. Então ele tem um som muito bonito e é usado para fazer os toques de capoeira, as canções, as ladainhas, as músicas, etc. Na economia, é interessante a gente ver que eles tiveram várias contribuições também, né? Como foram eles que realmente ajudaram na construção do Brasil com a sua força de trabalho. Eles não foram reconhecidos por isso na história. E não são. E nós devemos dar esse reconhecimento, porque mesmo, mesmo sendo escravizados, foram eles que trabalharam para o Brasil ser forte como é. E não os senhores europeus. E após a abolição, o negro ainda passou por diversos problemas, como o salário baixíssimo, dificuldade de encontrar emprego e de se fixar em uma moradia.
Nos dias atuais, o negro passou a ter um bom cenário e existem diversas políticas públicas para garantir isso. Entretanto, ainda é necessário acabar com o preconceito e o racismo, que ainda perdura na sociedade brasileira, mesmo que essa esteja tentando combatê-la. Né? É interessante a gente lembrar que temos um racismo estrutural, né, que está escondido por piadas, por atitudes, por notícias que a gente vê, né, pela criminalidade, onde na favela várias negras são mortas, várias pessoas negras são mortas. É interessante a gente sempre, como eu falo para vocês, conhecer, pesquisar para que os preconceitos não nos atinjam, né? Então, quanto mais você estuda, quanto mais você pesquisa sobre o assunto, menos ignorante você é naquele assunto. Então, não importa qual que é o lado político, qual é o lado social, qual que é o lado humano que a pessoa segue, qual que é o padrão de ética, qual que é o código moral, nós temos que entender que as pessoas são todas iguais. E que não é a cor de pele ou a maneira de agir, de se vestir, que vai mudar isso. Então, o racismo é algo muito grave na sociedade e nós temos que trabalhar firme para mudar isso. Vamos ter contribuições dos negros na política, porque ele não tinha nenhuma participação lá no início do Brasil. Só que hoje isso começou a se desenvolver melhor. Então são vários movimentos sociais políticos na trajetória social histórica brasileira que o negro participa sendo escravo livre. Né? Vale ressaltar também que os quilombos, que foram vistos como movimentos políticos independentes dos escravos, em quase todas as lutas ocorridas ou planejadas, o povo negro esteve presente. Então temos hoje um movimento negro muito ativo, temos políticos negros eleitos, temos várias ONGs e associações que estão trabalhando nisso atualmente, no meio político, no meio social. E é importante que na história do Brasil, como na luta pela expulsão dos holandeses, na Revolução Farroupilha, nos movimentos radicais da plebe rebelde, na cabanagem, no movimento cabano, e entre várias outras, a presença do negro é sempre majoritária nessas revoluções. Né? Um exemplo, por exemplo, é na revolta da Chibata, onde vários marinheiros que sofriam na marinha, sofriam castigos pela Chibata, se revoltaram. Né? E a maioria dos marinheiros eram negros, porque eles ficavam em condições muito extremas, recebiam soldo, ou seja, o salário de soldado, por isso que o nome é soldado, porque ele recebe o soldo. Era muito pequeno. Então esse cara, o João Cândido, ele se revoltou e eles tentaram brigar por uma realidade melhor. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente volta com alguns assuntos do livro. Na aula de hoje essa e o exercício vai estar escrito embaixo do vídeo aqui, beleza? Até mais, gente. Até a próxima aula.